Olá, queridos alunos e alunas. Aqui quem fala é a professora Cíntia, de Biologia. Com muita saudade de vocês. Espero que todos estejam bem e que a gente possa se ver no futuro breve, né, presencialmente, tá? Vamos, então, retomar o calendário letivo por meio dessas atividades remotas que eu, pelo menos na disciplina de Biologia, pretendo disponibilizar pela plataforma Moodle. Tá? A aula de hoje, então, é sobre grupo sanguíneo, sistema ABO. A gente vai entender, então, as diferenças entre os tipos de sangue A, B, AB e o O. Tá? E o que a genética tem a ver com isso? Porque a gente estava conversando sobre genética e hereditariedade. Lembrando que vocês podem colocar dúvidas ou mandar dúvidas para mim por meio desse e-mail cintia.kawai@ifct.edu.br e também pelo chat que eu vou deixar disponível durante o horário de aula, tá? Antes da gente falar sobre, então, os tipos sanguíneos, vamos retomar um pouquinho sobre as coisas que a gente estava vendo durante as aulas presenciais, né? E o que a gente estava vendo? A gente viu que um gene é um trecho do DNA responsável por uma determinada característica no indivíduo, né? Enquanto que alelo são os tipos que essa característica pode ter, ou seja, as variações. Lembra, no caso da ervilha? A ervilha, o gênero, né, seria cor da ervilha, enquanto que o alelo dominante, Vzão ou azão, que eu colocava na lousa, representava o alelo dominante, que conferia a característica da ervilha amarela, enquanto que o Vzinho, minúsculo, ou azinho, condicionava a cor verde nas ervilhas, tá? E o que dizia a primeira lei de Mendel? A segregação de fatores. Lembram? Dos cromossomos homólogos, eu falei dos cromossomos homólogos, e durante a formação dos gametas, ou seja, no processo de meiose, você tem a separação dos fatores, ou seja, a separação dos cromossomos homólogos. Esse daqui vai formar um gameta e esse daqui vai formar um outro gameta. Durante a fecundação, ou seja, a união dos gametas masculino e feminino, você tem a união desses cromossomos homólogos novamente. Tá? E a última coisa que a gente viu, a última aula, foi sobre alelos múltiplos. Lembram esse slide aqui que eu apresentei durante a aula? Que é justamente, né, no caso de alelos múltiplos, é a cor dos coelhinhos. Tá? E por que alelos múltiplos? Porque nesse caso a gente tem 1, 2, 4 alelos que podem condicionar a cor dos coelhinhos, tá? Lembrando que tem o Czão CH, que conferia a cor chinchila, o Czão era a linhagem selvagem, Czão Hzinho, que é o Himalaia, e o Czão Azinho condicionava a cor branca, albina dos coelhos, tá? Hoje, então, a gente vai falar sobre os grupos sanguíneos, também é um caso de alelos múltiplos, continuando, tá? Continuando essa parte de genética que a gente está vendo. Esse roteiro aqui, roteiro de biologia, ele está disponível aí na plataforma também em formato PDF, tá? Vocês podem acessar lá e pegar o material para fazer suas anotações em caderno, tá? Então, como surgiu os grupos sanguíneos? Aqui eu escrevo rapidamente, surgiu, né, como foi descoberto os grupos sanguíneos, foi por volta de 1900, pelo médico austríaco Karl Landstein, tá? Essa época já se faziam, então, transfusões de sangue. O que é transfusão? É você pegar o sangue de uma pessoa e transferir para uma outra pessoa que esteja precisando. Tá? E nessa época, sabia-se que pessoas que sofriam hemorragia, né? Ou seja, perda acentuada de sangue,
Quando você pegava sangue de uma outra pessoa saudável e colocava nessa pessoa, muitas vezes essa pessoa se recuperava mais rápido e sobrevivia. Mas os médicos não entendiam por que às vezes pegava o sangue de uma pessoa e colocava nesse paciente e a pessoa piorava e morria, tá? Porque naquela época, gente, por volta de 1900, não se sabia ainda o real papel dos núcleos, dos cromossomos, do DNA, tá? Então, esse médico austríaco, ele começou a fazer uns experimentos em laboratório. Pegou várias amostras de sangue de pacientes e começou a fazer uma mistura em tubos de ensaio, tá? E ele observou que tinha algumas misturas, o paciente A com o paciente B, misturou os sangues dentro de um tubo. E não acontecia nenhuma reação, ficava uma solução homogênea e sanguínea, tá? Porém, se ele pegava, por exemplo, o paciente D ou M e misturava com esse paciente A, o que acontecia? Ocorria o que a gente chama de aglutinação. Aglutinação são a formação desses aglomerados sanguíneos, tá? Eles se juntavam e formavam um aglomerado. Isso daqui precipitava, tá? No tubo de ensaio, tá? Imagina, isso daqui formando a olho nu, tá? Isso daqui não é imagem de microscopia, tá? É olho nu. E formando esses agregados dentro do fluxo sanguíneo das veias e capilares do paciente, entupia e por isso a pessoa morria, tá? E nessa época, então, foi esse médico que descobriu que havia 4 principais tipos sanguíneos, tá? Que hoje a gente chama sangue do tipo A, sangue do tipo B, sangue do tipo AB e sangue do tipo O. Essas características a gente chama de fenótipos. Lembra o que a gente falou? A diferença entre fenótipo e genótipo. Fenótipo é a característica observada no indivíduo. E os genótipos são os alelos envolvidos, as letrinhas correspondentes para aquela característica. Tá? Como eu falei, o sistema ABO, né, ou seja, a tipagem sanguínea, obedece à primeira lei de Mendel e ela é um caso de alelos múltiplos. Por que alelos múltiplos? Porque, nesse caso, eu tenho 2 alelos dominantes representados pelo isão, azão, isso daqui é um I, não é um M, tá, gente? E isão, alelo dominante, isão, besão. E um alelo recessivo. Então, temos 3 tipos de alelos que podem fazer combinações diferentes entre si para formar, então, os fenótipos, tá? Quem tem um alelo isão-azão vai produzir uma substância que a gente vai chamar substância A, para facilitar o entendimento, nas hemácias, tá? Imagina, então, aqui eu tenho a representação de uma hemácia. Isso daqui é uma célula sanguínea. Por isso que ela está vermelhinha, porque está cheia de ferro e hemoglobina, tá? A hemácia, ela tem esse formato discoide, tá? Parece um disco achatadinho, tá? E quem tem esse alelo aqui, ó, isão-azão, vai produzir uma substância A na superfície das hemácias, que estou representando aqui com essas bolinhas amarelas, tá? Então, a hemácia, a célula sanguínea de uma pessoa que tem o sangue tipo A, ela vai estar, né, tipo A, está produzindo essa substância A na superfície das hemácias. Já quem tem o alelo isão-besão vai produzir, opa, gente, errei aqui, a substância B na superfície das hemácias, tá? Por favor, arrumem isso no caderno de vocês, é uma substância B. Eu vou representar aqui nas hemácias como essas bolinhas coxinhas, tá? Então, quem tem sangue B vai ter uma outra substância diferente na superfície das células sanguíneas, tá? Substância B. E quem tem apenas os alelos isinho recessivo não produz a substância A nem a substância B, que é o caso dessa hemácia,
não tem a bolinha amarela e nem a roxinha, tá? É o meu caso, tá? Eu tenho esse tipo de sangue. Sangue O, que não tem nem a substância A, nem a substância B, tá? E quem tem o sangue AB? Ah, eu já ouvi falar que tem gente que tem sangue AB. E quem tem sangue AB, no caso, vai ter as duas substâncias. Vai ter a substância A e a substância B. Veja aqui, o amarelinho e o roxinho na superfície, tudo isso. Tá? A palavra substância A ou substância B também pode ser chamada de antígeno, tá? É um nome um pouco mais bonito, mais chique para a substância, tá? É o termo mais correto que se usa em biologia. Então, quem tem o sangue A tem o antígeno A, quem tem o sangue B tem o antígeno B, tá? Agora, eu falei que sangue tipo A, sangue tipo B, AB e O são os fenótipos, são a característica que a gente observa no indivíduo, tá? E os genótipos correspondentes. Quem tem o sangue A, ele pode ter o alelo dominante isão-azão, mais outro isão-azão, ou se não, pode ser um isão-azão e sim, tá? Porque basta ter apenas um alelo dominante para apresentar a característica do dominante. Quem tem o sangue B pode ter o genótipo isão-bezão, isão-bezão ou isão-bezão e sim. Quem tem o sangue AB? Nesse caso, é uma codominância, tá? Você pode ter dois dominantes nesse caso, que é um isão-azão e um isão-bezão, tá? E quem tem o sangue tipo O, que é o meu caso? No caso, vai ter apenas os alelos recessivos, eu não tenho nenhum alelo dominante, azão ou bezão, tá? Quem tem o sangue O, né, terá o genótipo isinho recessivo e não produz antígeno, né? Lembrando, vocês nunca mais esquecerem essa imagem da hemácia sem as bolinhas coloridas, tá? Além disso, Cal descobriu que quem tem o sangue tipo A, tá? Ele produz anticorpos que reagem contra o antígeno B. Por quê? O sangue A não tem as bolinhas roxinhas. Então, se você colocar essa substância B dentro da corrente sanguínea de um indivíduo que tem esse sangue, ele vai considerar como um agente estranho e começa a atacar. E o mesmo ocorre com o oposto. Se a pessoa tem sangue do tipo B, quem tem sangue tipo B, considera essa substância A como agente estranho, uma coisa estranha. Então, acaba produzindo o anticorpo contra o antígeno A, tá? Quem tem o sangue AB, né? Nesse caso, quem tem essas duas substâncias não vai poder produzir nenhum anticorpo anti-A ou anti-B, porque senão ele ia estar atacando a si mesmo, tá? Já, porém, contudo, entretanto, quem tem o sangue tipo O considera essas duas substâncias, A e B, como estranhas, porque ela não tem essas duas substâncias na sua superfície. Então, se você pegar o sangue de um paciente A, né, e injetar nessa pessoa do tipo O, ele vai considerar estranho, vai produzir os anticorpos anti-A, anti-B e começar a atacar, tá? Esse negócio de doação de sangue a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula. O que eu quero que vocês entendam nessa aula de hoje, tá? Que vocês entendam o que é fenótipo, sistema sanguíneo, ABO, e o que é genótipo, e associem, tá? Se a aula essa minha explicação, essa videoaula não estiver bem clara, vocês também podem acessar aqui um outro link, tá? Uma videoaula disponível no YouTube, e vocês podem ver um pouco mais detalhes ou algo que ficou não muito claro na minha explicação, tá? Nesse roteiro, eu também deixei alguns exercícios com a resolução
e depois alguns exercícios para vocês praticarem. Vamos falar rapidinho, então, aqui alguns exercícios para vocês terem como exemplo. O Otaviano Costa tem um sangue tipo O. Qual o genótipo, né, que ele apresenta e quais os anticorpos ele produz? Se a gente olhar aqui, ó, no próprio roteiro já tem a explicação. Quem tem o sangue O vai ter o genótipo Izinho, Izinho. E quem tem o sangue O produz anticorpos contra o anti-A e o anti-B, porque ele não tem nenhuma substância, logo considera as duas como agentes estranhos. A grande artista, Marilyn Monroe, tem um grupo sanguíneo, tipo sanguíneo AB. Logo, qual o genótipo, né, que ela apresenta e quais os anticorpos que ela produz, tá? Então, o genótipo é isão, besão, né? A gente pode representar aqui que ela teria esse seguinte genótipo, né? Um par de cromossomos homólogos, um contendo isão, azão, e o outro cromossomo homólogo, isão, besão, tá? E nesse caso, ela não vai produzir nenhum anticorpo A, nenhum anticorpo B, senão ela estaria atacando suas próprias células. Agora, se esse Otaviano e a Mary se casassem e fossem ter um filho, quais os possíveis tipos sanguíneos? Então, aqui, ó, eu mostrei. A Marilyn Monroe teria esse genótipo e o Otaviano Costa teria esse genótipo. Opa, desculpa. Certo? Esse par de cromossomos homólogos. Quando vai formar, então, o filho, tem que vir um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. A combinação pode ser isão, besão, izinho, ou pode ser isão, azão ou izinho. Tá? Essas são as possíveis combinações. Por isso que eu escrevi aqui, ó. Izinho, izinho, isão, azão, isão, besão. Otaviano só pode formar gametas do tipo izinho. E Merlin pode produzir gametas contendo isão, azão, ou outros gametas formando isão, besão. Tá? Aí, então, a gente tem 50% de chance da criança ser do tipo sanguíneo A e 50% de ser do tipo sanguíneo B, tá? Qualquer dúvida, então, vocês podem entrar em contato comigo. Por favor, tentem fazer esses exercícios, tá? Se ficar alguma dúvida, mandem um e-mail. Um abraço para vocês e até a próxima aula.